Oi, Fabiane, tá me escutando? Tô. Deixa eu só ativar aqui os comentários. Ótimo. A Ana já respondeu. Então, boa tarde para quem está chegando. Nós estamos começando a organizar a nossa sala. O André já está também entrando. Oi, André, tá me Oi, escutando? meninas. Tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Quem está chegando na nossa sala, coloquem, por favor, se o som está chegando bem, se todos estão escutando. Nos deem um ok aí em relação ao som, por favor. Vou fazer o teste aqui do meu microfone para ver se ele vai dar chiado de novo. Tá bem. Tá dando chiado? Não. Não? Então melhoramos. Mas fica melhor assim com fone ou vocês acham que fica bom também do outro modo? O outro modo também tá bom. Tá bom? Então vou me livrar dos fones porque eles deixam a gente meio surdo. É. Se fica legal assim, então prefiro Dá para manter. escutar bem. O pessoal está dizendo que está escutando bem, que o áudio tá ótimo. Então, eu penso enquanto todos vão chegando, nós poderíamos dar início, né, no movimento de apresentação, que assim o pessoal vai entrando na sala. Nós já temos 23 pessoas online, então quero agradecer quem esteve conosco na segunda-feira passada e está conosco de novo, sejam bem-vindos. Quem está chegando na nossa conversa pela primeira vez também, seja bem-vindos, né? A gente está muito felizes em estar novamente nessa segunda-feira, às 15 horas online, né? Pelo menos eu passei a semana naquela expectativa, né, de poder encontrar colegas, encontrar pessoas queridas. Isso nos alimenta de certa forma, né? Então é muito bom. E a ideia é que hoje nós vamos ter dois colegas que desde já queremos agradecer, né? A Fabiane Florido, que ela é diretora numa escola no Rio de Janeiro, no Niterói, e o professor André Lemes, também secretário da Educação, nosso parceiro aqui do município de Rio Grande. A ideia é que eles vão fazer uma apresentação, trazendo a realidade local deles, né, um contexto inicial, e nisso o pessoal vai chegando para que possamos depois ir direcionando a nossa conversa da tarde. Pode ser? Então, quero convidar a Fabiane a ficar à vontade, a ser bem-vinda na nossa rede, bem-vinda ao Cirandar, e muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas, né? Estão aí nos acompanhando. Como a Aline já disse, eu sou a Fabiane Florido, eu sou professora das infâncias da Rede Municipal de Niterói, uma cidade no estado do Rio, e atualmente eu estou na direção da escola, uma escola de educação infantil que atende aproximadamente 350 crianças em horário integral, né? Não as 350 em horário integral, porque a gente também tem crianças de 6 anos em processo de alfabetização que ficam parciais na escola, mas a grande parte, né, aproximadamente 240 crianças ficam em horário integral, de 8 às 5 na escola,
quer dizer, é uma carga puxada, né? E que nesse tempo a gente pensa muito neles, né? Como eles estão, até porque é uma escola de classe popular, de crianças, que fica na periferia. Então, assim, é o tempo todo a gente imaginando, né, a ausência e tentando trazer um pouquinho essas crianças para a gente, né? Como a gente pode estar amenizando o que a gente está passando, né? Eu queria agradecer essa participação minha, a Aline, né, o convite, o Tiago, que ainda não entrou, a Maria do Carmo, compartilhar com o André, né, estar junto com ele hoje, a gente trocando experiências nossas aí. E acho um movimento super interessante, né, esse canal, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, esse canal de conversa, de partilha, de formação, que a gente possa trocar, né, que eu possa também contribuir um pouco com a minha experiência aqui de Niterói. Passo para a André. Bom, boa tarde a todas e todos também, né? Quero agradecer à professora Aline pelo convite. Eu não acompanhei 100% da live na semana passada, do encontro na semana passada, mas acompanhei boa parte dele, e acho que talvez os últimos 30 minutos, assim, eu consegui acompanhar com mais propriedade, com um pouco mais de tranquilidade, porque a gente, nesse movimento, a gente está sempre envolvido com um monte de atividades e coisas e decisões que dependem da gente, que as pessoas ficam aguardando. Mas, então, agradeço a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Prazer conhecer a professora Fabiane, né, que é da rede do Rio de Janeiro, e acho importante isso, professora Aline, da gente poder compartilhar com os colegas que são aqui do Rio Grande do Sul, especialmente os que são de Rio Grande, o que tem acontecido em lugares diferentes do país, né? Quais movimentos, né? Nós conversávamos mais cedo, e eu tenho visto e acompanhado com outros colegas secretários, também tenho acompanhado com outros colegas professores de outras cidades e outros estados, que em cada local iniciativas distintas, né, e boas iniciativas estão sendo tomadas para dar conta desse momento que a gente vive, assim, né, de todas as linhas, né, mais gerais, um pouco mais específicas, né, ações. Cada município tem que se organizar do seu modo, porque a realidade de combate, aliás, o combate é o mesmo, mas a realidade que se aplica a cada município é uma, então, portanto, cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Então, é bom a gente ouvir o que tem acontecido. E, ao mesmo tempo, a oportunidade de a gente poder dialogar um pouquinho sobre como é que nós temos encaminhado os procedimentos e as medidas no âmbito aqui da rede municipal de Rio Grande, né? Nós somos uma rede grande, temos 77 escolas municipais, e nessas 77 nós congregamos 23 mil crianças, em torno de 3 mil e poucos trabalhadores, contabilizando trabalhadores terceirizados, são mais de 3 mil pessoas. Então, é uma rede que gira em torno de 25 a 26 mil pessoas diariamente no contexto de cada comunidade escolar, né? Então, ao mesmo tempo, a nossa cidade tem algumas características de cidades de médio e grande porte, né, que somos 210 mil habitantes, mas temos um conjunto de pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social, vulnerabilidade ambiental, enfim, então, esse cenário é bastante distinto para nós, né? Eu tenho apresentado essa informação que parece que já é tão antiga, mas que a gente vai dando pouca atenção ao longo do cotidiano, da normalidade que vivíamos, né? Das 23 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino de Rio Grande, quase 7 mil estão inscritas no Bolsa Família. Ou seja, são famílias que vivem na linha da pobreza ou da extrema pobreza. É um volume muito grande de crianças e adolescentes que estão sob nossa responsabilidade e que nos motivam e nos instigam a pensar quais alternativas nós vamos construir para esse momento que nós estamos vivendo e quais alternativas teremos que construir para o momento seguinte, né, que é o pós-pandemia. Eu tenho dividido esses em 2 tempos da nossa vida, e a gente tem que viver bem esses 2 tempos, né? O primeiro é esse tempo da pandemia, como é que a gente consegue passar por ele
preservando as nossas saúdes, a saúde das pessoas que nós gostamos e colaborando com a preservação da saúde de toda a comunidade, né? E o segundo momento é pós-pandemia, como é que nós vamos, então, nos organizar para poder retomar as nossas atividades escolares com segurança, né, com quais protocolos vamos ter que criar para poder manter essa relação no cotidiano e enfrentar cada passo que temos aí pela frente. Então, é um tempo de cada vez. Obrigada, André. Obrigada, Fabiane. E para quem está chegando, a ideia é que nós estamos aqui, né, online, mas junto com vocês, que possamos estar conversando, nós aqui oralmente, e vocês no chat nos provocando essa conversa, né? Então, nós três queremos mais fomentar uma conversa que é coletiva, né? Então, sintam-se à vontade de trazer perguntas, reflexões para essa nossa 1 hora de conversa e a partir, claro, né, da experiência que os professores vão trazendo. E para isso, durante a semana, principalmente Maria do Carmo e eu fizemos uma cuidadosa leitura dos comentários que foi da primeira live, né? De forma a ir pensando os nossos andamentos a cada segunda-feira. E uma questão é presente, e aí eu quero trazer para a Fabiane e para o André contar da realidade deles, que é o nosso desejo de se fazer presente. Enquanto professores, nós temos esse desejo, né? Claro que temos todos os desafios postos na semana passada, mas como vocês, né, no papel de gestão, que é um desafio, vem criando possibilidades para essa escola não estar na ausência, né, dessas crianças, principalmente, como a Fabiane diz, né, realidades de criança que passa o dia na escola, né. Então, eu queria convidá-los, enquanto o pessoal vai também me ajudando nessa conversa, tá nos escutando? Maria do Carmo diz que está trancando. Me coloquem se está ok o som, por favor. Se trancou para mais alguém. Vamos seguindo. Alguém coloca, por favor, aí se estão nos escutando, se está tudo ok. Será que trancou? Deixa eu acessar aqui a página. Aqui escuto. Tá tudo ok. Então vamos seguir. Provavelmente tenha sido a conexão da Maria. Então eu quero convidar vocês a poder falar da experiência de vocês, esse desafio de se fazer presente, porque isso suscitou na semana passada e é o nosso desejo, né? Diante de todos os desafios. Fiquem à vontade. Bom, vai seguir a ordem, André? Vamos seguir. A gente brincou antes aqui nos bastidores, eu não consigo me aguentar. Os convidados falam sempre primeiro. Então, como eu já sou do grupo aqui de Rio Grande, então a Fabiane vai ter sempre prioridade na fala. Isso aí. Esse momento, eu acho que trouxe para a gente o repensar da escola, né? A gente já repensa a escola o tempo todo, né? Nos momentos que a gente está, né? Eu, enquanto direção de escola, junto com a coordenação, com a equipe pedagógica, os professores, nos momentos de reuniões, de formação, a gente já repensa o tempo todo essa escola, né? Mas esse momento é esse repensar a escola de uma outra forma, né? De uma outra maneira. E eu acredito, né? E eu sinto, né? Que o meu papel agora, enquanto diretora da escola, estando na direção da escola, é estar em relação com esses coletivos da escola, né? As crianças, as famílias, os professores, né? As professoras. E aí a gente tem... Qual é o movimento que eu não dirijo a escola sozinha, eu não sou a única diretora, eu tenho uma companheira, uma parceira, né? De direção. Lá em Niterói somos 2 diretoras, toda escola tem 2 diretores, né? Diretores. Vou falar diretoras porque o universo é feminino mesmo, não tem jeito, tá, André? É isso mesmo, eu também falo. São pouquíssimas mulheres, homens diretores na rede, né? A maioria são as diretoras. E, assim,
de estar, né, aproximar, trazer essas crianças para a gente. A gente tem no Facebook a página da escola, que a gente já divulga, já conversa nas reuniões com as famílias, a importância de estar fazendo esse movimento, mas a gente sabe também que acesso à internet não é para todos, né? Não é todo mundo, não é toda a família que tem, o WhatsApp também não. Mas a gente tenta, né, trazer ações assim mais pontuais, contação de história, mandar um recadinho para as famílias, como estão. As crianças gravam vídeos para a gente, enviam para a gente, né, contando o que elas estão fazendo, o que elas estão entendendo desse movimento, né, desse momento, né, o que está acontecendo no mundo, porque é uma situação que acontece no mundo, não só na nossa cidade, na nossa escola, né? E a gente vai trocando dessa forma, né? As crianças participando. Isso começou também com o movimento de uma professora que começou a sentir falta das crianças e pelo Facebook ela, né, entrava e mantinha contato com as famílias. O que fulano está fazendo? O que Beltrão está fazendo? Como é que estão? Né? Manda um vídeo para mim. Aí ela mandava o vídeo para a gente, para mim ou para a Fernanda, e a gente postava e começou, né, as mães sentirem necessidade de estar participando desse movimento, né? Na semana passada, a gente começou também um encontro com os professores por uma plataforma. Assim, eles começaram, eu joguei, né, no grupo do WhatsApp, o que vocês acham da gente se encontrar, conversar um pouquinho? Está todo mundo meio deprê, né, meio para baixo, a gente conversar sentindo falta, e elas colocaram aí também que estavam sentindo falta da rotina da escola, né? Que a rotina é super puxada, né? A gente fica 9 horas na escola. Às vezes, eu e Fernanda, até 9, 10 horas na escola, que a gente chega muito cedo, vai embora muito tarde. Mas a gente sente falta desse movimento, dessa organização, o malabarismo que a gente faz, né, diariamente. E aí começou a conversar, pediram que a gente tivesse as quartas-feiras na rede, acontecem as reuniões pedagógicas, né? As crianças saem mais cedo, 15 horas, de 15 às 17 a gente tem reunião pedagógica, e elas pediram nesse momento de reunião, às quartas-feiras, para a gente se encontrar pela plataforma, né? Então, eu achei, assim, um movimento legal, começou assim sem uma intenção, mais por um encontro afetivo, né? E agora a gente está até conversando mais sobre mesmo, e aí a volta. A Secretaria de Educação também fez uma reunião com nós, diretores da escola, das escolas da rede, falando que a gente tem que trabalhar aí com 3 cenários, que a gente não vai fechar nenhum calendário agora, porque a gente não sabe o que nos espera, né? Pela frente a gente está trabalhando com volta maio, junho e julho. Então, não adianta, como que vai ter reposição, não vai? Isso aí a gente ainda não tem nada definido. Então, assim, para a gente ir aguardando que eles vão entrando, a gente vai conversando desse movimento de escola, né? Órgão central, Secretaria de Educação. E também tem o portal, aí em relação, né, a essas atividades que a gente, né, fica preocupado, né? Porque a gente sabe a questão da educação à distância, que a gente não concorda, não acredita nisso, não é, né, a questão das sérias questões que envolvem. Tem o portal da Fundação também, que ela lançou, também a mesma, né, na mesma situação, para quem tem acesso, mas para quem possa, assim, são experiências de aprendizagens compartilhadas, né, que tem contação de história, é o que a gente faz. Contação de história, mas que atendem a todo o coletivo da rede, né, de profissionais, até profissionais psicólogos, atividades para as crianças, para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, atividade de arte. Então, assim, nós, na rede de Niterói, nós estamos nesse movimento. Obrigada, Fabiane. André, fica à vontade, já vou te provocando aqui. Tu falas, eu já vou deixar alguns comentários aqui de alguns colegas que estão nos questionando algumas possíveis usos de ferramentas também. Mas fica à vontade, depois eu já te trago algumas perguntas na tela, tá? Eu estava aqui tentando acessar o bate-papo para também acompanhar, ver se tinha algum questionamento. Peguei algumas aqui no alcance que tive pelo meu celular. Enfim, só acho que
Aqui aparece para mim uma mensagem da Ana Laura, né? Falando como exemplo da escola Maria Lúcia Luzardi, é uma escola especializada em atendimento de crianças, jovens e adultos com autismo aqui em Rio Grande. Aliás, estou com uma camiseta da escola, aqui, por coincidência, na pergunta da Ana Laura, uma camiseta do Festival de Luz e Arte deles, do final do ano passado. Mas esses são os grandes desafios, né? E é isso que tem norteado as nossas tomadas de decisões aqui na gestão. Então, nós fechamos agora, esse final de semana, o primeiro mês de paralisação, de suspensão das atividades escolares, né? O nosso calendário escolar está suspenso, ele não está ativo, né? Nós não estamos adotando ações que venham a suprir esses dias letivos, horas letivas, mas ainda na segunda semana, quando eu retornei para a Secretaria de Educação, reassumi esse cargo, nós começamos a dialogar com a nossa equipe pedagógica da Secretaria quais seriam as iniciativas que nós iríamos adotar para podermos nos fazermos mais próximos das nossas comunidades escolares. Primeiro, mais próximos de nós mesmos, né? Nós, entre colegas, entre os profissionais da educação, porque não só estamos com 77 escolas fechadas, mas nós estamos com a estrutura da própria Secretaria da Educação fechada, né? E a gente segue trabalhando de modo remoto, por videoconferências, etc. Os processos estão tramitando, né, de maneira online, estão caminhando, mas a relação, que é o que é mais caro para todos nós em educação, especialmente na educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ela, nesse momento, ela não está acontecendo. Então, quais alternativas nós poderíamos construir nesse primeiro momento para podermos nos fazer mais presentes, né? E começamos entre nós tivemos que nos reaproximar enquanto equipe da Secretaria Municipal de Educação para podermos, no mínimo, nos enxergarmos, ouvir as nossas vozes, né, para que a gente pudesse ter algum movimento de construir algo que seja propositivo e que tenha coerência com o momento que estamos vivendo. Então, nós construímos e fizemos um documento orientador, uma carta que enviamos a todos os as diretoras, vou aqui pegar a linha da FAB, porque aqui 98% aqui das nossas das diretoras de escola são mulheres, FAB, aqui em Rio Grande, temos bem poucos homens à frente da gestão das escolas, acho que temos 4 ou 5, se não me falha a memória, do total de 77, então as mulheres são sempre maioria, especialmente na gestão. Então, conversamos com todas as diretoras das nossas... Aliás, enviamos esse documento às diretoras das escolas, fazendo uma provocação, né? Cada escola, aqui nós temos uma área gigantesca de abrangência, o nosso município é muito grande, territorialmente falando, né? Para vocês terem uma ideia, a nossa escola mais distante da sede central da secretaria fica a mais de 100 quilômetros, então não é perto, ela é extremamente grande o nosso território, e nós estamos em todos os cantos desse território. O serviço público que mais chega de maneira descentralizada aqui na nossa cidade é a educação através das nossas escolas. Então, considerando as peculiaridades de cada escola, de cada comunidade, quais mecanismos as nossas escolas poderiam estar se utilizando para se fazerem mais próximas das suas comunidades, uma vez que a gente tem a consciência de que nós não estamos em férias, mas, ao mesmo tempo, né, quais são as limitações que essa quarentena obrigatória nos impõe? Então, a gente sugeriu ali algumas ideias, né, e os canais que nós dispomos de proximidade em que o coronavírus não chega é através da internet. Até outros chegam vários por aqui, inclusive, querendo roubar as nossas senhas e coisas nossas aqui, né? Mas o coronavírus, por enquanto, ele não chega aqui na internet. Então, a nossa ideia é, mesmo sabendo da limitação de acesso das famílias a essa ferramenta, e aí nós deixamos bem livre para as escolas, porque aqui na Secretaria Municipal de Educação nós não temos uma ferramenta específica do município de canal de comunicação online com as famílias, então, utilizando as plataformas que todo mundo já usa, Facebook, WhatsApp e outras que se forem criando, e que a gente possa ir ali ao longo através dessas plataformas, a gente poder criar alguma iniciativa de aproximação ou de reaproximação.
não instruímos a nenhuma escola, a nenhum professor elaborar conteúdos do que deveria estar ministrando nesse período agora, do mês de março ou do mês de abril, para enviar aos seus alunos para que eles o respondam. Não fizemos isso e nem faremos, né? Nós continuaremos com essa iniciativa. E por que eu justifico? Né? Na minha apresentação eu disse, nós temos em torno de 7 mil crianças que certamente não têm acesso a essa ferramenta computacional ou acesso à internet de boa qualidade, por exemplo, para ver um vídeo documentário, né, para receber um material, reproduzir esse material. Não temos isso, nós não temos essas condições, nós temos que ter clareza da população que nós atendemos, né? Por que a gente não tem feito isso? Porque se a gente insistir, e eu tenho visto que algumas redes públicas têm insistido nisso, e a rede privada também, nós vamos criar um abismo. Aliás, nosso abismo de desigualdade educacional regional já é gigante. Se a gente agora for forçar, no meio da pandemia, né, um processo de ensino à distância, ensino online, ensino remoto, cara, agora tem 500 mil nomes para isso, nós vamos estar cada vez mais ampliando o tamanho desse abismo, né? Nós não temos como dizer, e eu justifiquei sempre por 3 motivos. O primeiro é o seguinte, nós não temos, aqui na Rede Municipal de Rio Grande, nós, os profissionais da educação, não tem qualificação apropriada para fazer educação à distância, ensino à distância. Olha, nós temos 50 anos de rede municipal em Rio Grande, né, e nos últimos 20 anos, com boas iniciativas de formação de professores na área das novas tecnologias aplicadas à educação. Mas nenhuma delas foi pensada, nenhum curso de formação de professores foi pensado para que a gente pudesse oferecer ensino à distância. Nós não temos esse preparo, né? Eu dialogava com o professor Valmir, com a professora Narjara, que são coordenadores da Secretaria de Educação à Distância da FURG, e eles relatam, depois de mais de uma década de educação à distância aqui na nossa universidade, as dificuldades que ainda enfrenta para poder fazer a educação à distância com a qualidade que ela exige. A educação à distância não é uma coisa simplesmente eu mando tarefa online e me volta a tarefa. Não, tem que ter preparo, o professor tem que estar preparado para elaborar a sua atividade, né, o estudante preparado para recepcionar essa atividade e depois responder à altura. Agora, vocês imaginem a gente criar tudo isso no meio dessa pandemia. Então, eu vejo municípios, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a rede estadual enviando massivamente atividades de formação de professores online para que eles aprendam a fazer atividades e enviar às crianças. Eu fico imaginando, eu acho que nós temos um gravíssimo risco com esse primeiro ponto, que é da formação, nós estamos num cenário totalmente adverso, que nunca vivemos enquanto humanidade, né, desse modo, e psicologicamente todos nós estamos afetados nas nossas vidas cotidianas. A nossa vida não é mais a mesma, né? E a gente mesmo, às vezes, trancafiados em casa, a gente não consegue fazer as atividades com as mesmas energias que tínhamos quando trabalhávamos 12, 14, 18 horas na rua, né? Não é a mesma coisa, porque a nossa vida não é mais a mesma. Então, como é que agora nós vamos forçar a barra para os profissionais da educação da nossa rede, para que de uma hora para outra eles comecem a aprender a lidar com outras ferramentas? Não é o momento, né? No nosso entendimento, o momento agora é de resguardo à saúde de quem trabalha nas nossas escolas e a saúde da população que nós atendemos, né? Essa é a nossa contribuição. E, aos poucos, a gente vai construindo as melhores estratégias. Esse é com relação ao primeiro ponto, que é da não qualificação. O segundo é o não acesso a ferramentas computacionais. Nós não temos bom sistema de rede Wi-Fi, de rede de internet, nós não temos equipamentos, né? E quando eu digo nós, aí eu estou dizendo a secretaria não tem essa infraestrutura para oferecer a rede. E como é que a secretaria vai exigir da rede um desenvolvimento de um bom trabalho sem essa infraestrutura? E o terceiro ponto é o acesso. E aí eu vou dizer bem claro, e conhecendo a realidade da nossa rede, muitos colegas professores não têm acesso a bons equipamentos, né? Eu fiz, a semana passada, eu fiz reunião com 77 diretores das escolas municipais para tratar desses assuntos e fizemos por videoconferência. Os primeiros 30, 40 minutos da nossa videoconferência, nós perdemos para tentar aprender como é que ligava a câmera, como é que habilitava o som, o celular não funciona, sabe? Então, nós não estamos
adaptados e ambientalizados com o uso dessas ferramentas. E o segundo é, então, nem todos os professores têm acesso a elas, né, um bom computador, um notebook para elaborar suas atividades, tampouco as nossas crianças para poder responder com qualidade. Então, acho que é uma questão de bom senso que estamos tratando. Agora, a gente mantém a orientação desses canais de aproximação, e exemplos bem simples, assim, tem escolas de educação infantil que tem 200 alunos, 300 alunos, que organizam já por grupos, para comunicação com os pais, que fluem melhor pelo WhatsApp, outros canais mais rápidos. E vou dar o exemplo da escola do meu filho de mais novo, o Felipe, tem 5 anos, estuda na pré-escola de uma escola municipal, e ele tem recebido essas atividades interativas através da família, assim. Óbvio que não é para todos, não chega para todos, mas a criança ao ouvir um bom dia, ou boa tarde da professora, né, cria esse sentimento de proximidade, né, de dizer o seguinte: vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui com vocês. Então, esse é o sentimento inicial da nossa rede, né, e aqui, já falando, a gente não vai, já passei essa orientação aos diretores, e todos concordaram, acho que a Maria do Carmo perguntou aqui qual foi o retorno das escolas, né, o retorno foi super positivo, então estamos todos unidos nessa perspectiva de que nós temos que viver esse momento preservando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, adotando outras estratégias de convivência, né, aproveitando esses momentos que temos com os filhos, para que no retorno a gente possa, então, aí sim, pensarmos no que é possível ser feito daqui para frente. Obrigada, André. Então, para nós aqui de Rio Grande, né, é muito bom o André estar conosco. Estou muito feliz que nessa tarde nós conseguimos novamente ter um coletivo grande online conosco. Agora, no momento, somos 98 pessoas juntas, e isso nos alegra, né, de pensar que realmente é isso que precisamos, né, fomentar espaços de conversa. Então, é muito bom ter vocês dois aqui trazendo realidades distintas, e isso é uma das nossas tardes, né, de manter esses diferentes lugares, trazendo diferentes experiências. E eu vou lendo aqui os comentários, e uma questão que suscita a pensar também é esse coletivo de professores, né, e claro, uma questão é sempre muito clara nos comentários dessa segunda e da segunda passada, que é a questão da desigualdade, né, e para isso eu gostaria de escutar de vocês como os professores trazem para vocês esses dilemas, né? No caso do André, os gestores, diretores de escola, que dilemas eles trazem desse coletivo de professores? Que eu concordo que a questão agora não é pensar em cursos de formação de professores, não é esse o caminho, penso eu, mas é um caminho de criarmos de forma criativa trilhas de presença, né? Como nos fazermos presente? Ana Laura traz a ideia de por que não o uso da televisão, né? Então, também, talvez, resgatar, antes dessa questão do avanço da tecnologia para a era de WhatsApp, que é tão recente na nossa vida, o WhatsApp, né? Como podemos resgatar outros modos de comunicação, né, com crianças? Então, eu queria saber de vocês como os professores vêm lidando com tudo isso, né? Como é para esse coletivo? Bom, como eu disse, né, anteriormente, a gente começou um movimento, né, de estar conversando, resgatando algumas questões, mas mais mesmo informal, né? Uma conversa mais informal, de como estão passando nesse tempo, o que cada um está fazendo, mas como bem, né, as realidades não são diferentes de Niterói, eu falo de Niterói, né, não, como do Rio Grande do Sul, internet, essas questões, né, acho que é uma questão mesmo de país, né, internet ruim, nem todo mundo consegue, cai, o som é ruim, né, e, então, assim, foi uma conversa a princípio mais informal, e a gente não pensou, e nem acho que nós, diretores, acho que assim, não recebemos nenhuma orientação de secretaria de estar, como está atuando com professores, com as crianças das escolas. Isso é um movimento muito particular de cada um, né? Aí, após até a reunião que nós tivemos com a secretaria, foi colocado esse movimento que eles estavam percebendo de algumas escolas, e hoje a gente até percebe esse trazer mais, né, a criança, de estar contatando mais com a criança pelo lado mais afetivo
dela mesmo pelas redes. Então, assim, para essa semana, a gente até combinou, agora na quarta-feira a gente vai se encontrar de novo, né? Quem quiser, não é uma coisa assim que eu não me sinto confortável de dizer, vamos porque é hora de reunião, porque não é, porque cada um está no seu momento, a gente vai vivendo como pode, a gente tem o direito de estar, né, não estar bem num dia, não querer fazer nada no outro, de se encontrar, de sentir falta. Então, assim, quem quiser, e de repente a gente conversar como que vai ser, né? Lançar algumas questões, alguém vai trazer algumas questões. Eu vou ainda conversar com a Fernanda, que é minha parceira, o que a gente pode estar lançando, ou não, da gente estar conversando com esses professores, o coletivo, até teve merendeira que soube, né? Porque o nosso grupo é geral, né? Outros profissionais da escola souberam, mas a gente colocou o convite para todo mundo, a gente vai se encontrar, agora eu quero participar do encontro. Eu falei, mas o encontro era para todo mundo realmente, né? Para a gente estar pensando essa volta, quando voltar, porque um dia a gente vai voltar. A gente não sabe, né, certo quando, mas a gente vai voltar. Como vai ser essa volta? De estar começando essa relação ali, dessa conversa com esses coletivos. Apareceu uma mensagem aqui agora na minha tela. Não sei se é a Aline que vai liberando essas mensagens. É tu, Aline? Tá bem. Do professor Edelson. O professor Edelson é secretário de Educação de uma cidade chamada Tonantins, no Amazonas. Vocês têm uma ideia onde é que fica a cidade dele? Ele tem que andar 24 horas de lancha para poder chegar da capital Manaus até a cidade onde ele mora. Então, ele é sempre bom ouvir os comentários dele. Eu acho, Edelson, que talvez para vocês aí no Amazonas, que já tem essa dificuldade do acesso, a acessibilidade já é um problema na escola, aí vocês sistematicamente têm feito uso de outras estratégias de como fazer chegar à educação. Talvez nós que tenhamos que aprender com vocês algumas boas experiências nesse sentido, né? Para nós aqui, essa é uma realidade totalmente atípica. Mas, professora Aline, a senhora perguntou com relação à questão do que temos feito com os professores, né? Eu, basicamente, anunciei na minha fala anterior que o que estamos fazendo nesse movimento é um convite, né? Não estamos obrigando nenhum colega a desenvolver atividades, seja na relação com as famílias, seja na relação com as suas escolas, né? Porque a gente tem que ter a compreensão, assim como a professora Fabiane falou, a compreensão do momento que nós estamos vivendo. Agora, a gente segue estimulando, e aqui quero fazer um agradecimento bem especial aos colegas aqui da Rede Municipal de Rio Grande, porque o que nós temos visto de produção de professores como estratégias de interação com as crianças, mesmo que limitados pelo uso exclusivo da internet, mas são coisas que têm nos deixado são iniciativas, aliás, não são coisas, são iniciativas que têm nos deixado muito felizes, muito alegres, né? E aqui rendo o meu agradecimento aos colegas que se dispuseram a contribuir do modo que é possível. Alguns mais desinibidos, outros muito inibidos, né, com muita dificuldade, mas a Secretaria da Educação está valorizando cada atividade que cada professor, que cada escola está desenvolvendo. Acho que esse é o nosso grande papel. Nós não estamos fazendo julgamento de mérito, de valor, se a atividade era melhor ou não, ou menos pior. O nosso movimento estamos solidários com o cenário que estamos vivendo, mas a gente precisa também ter entendimento das limitações que cada um tem. Então, esse segue sendo o nosso convite. A formação de professores, e aí, onde é que, mais especificamente no questionamento, ela fica um pouco limitada nesse momento, né? Talvez limitada pelos nossos não encontros presenciais, né, que é o que a gente sabe fazer bem, né, explorando um pouco mais as ferramentas tecnológicas, sejam aqui as lives, as videoconferências, tem aparecido uma oferta, aliás, uma enxurrada de ofertas de formação de professores, inclusive até chama atenção, porque a diretora da Escola Maria Lúcia Luzardi me fez contato comigo antes, agora aqui de entrarmos na live, me dizendo que estão ligando, dizendo que os professores têm que acessar uma plataforma tal para fazer um curso tal, né? Então, não caiam nessas armadilhas que o cenário também nos coloca, né?
vamos sempre, os canais oficiais é que vão divulgar os espaços formativos, mas nós estamos vendo essa enxurrada. Também não sei se esse é o momento da gente sair desarvorados, assim, uma coisa meio desesperadora de que temos que fazer alguma coisa para mostrar que estamos trabalhando, etc., né? Eu acho que podemos fazer algumas iniciativas que tenham boa qualidade, que tenham boas informações, né, para que a gente possa construir diante do cenário nosso que vivemos. Até podemos estar observando outras experiências, mas pensando especialmente na nossa realidade, né? Essa tem sido a nossa instrução. A gente vai estar desenvolvendo na Secretaria alguns canais de diálogos, esse aqui, né, e que de maneira tão brilhante, o Cirandar iniciou na semana passada e vai manter essa frequência nas próximas semanas, também são bons canais e que a gente vai indicando aos colegas que queiram tratar um pouquinho dos seus temas. Obviamente que outros tantos colegas, então, estão em atividades de especialização, de mestrado, de doutorado, então seguem seus estudos dentro da organização das suas instituições, né? Algumas instituições públicas, em especial, têm oferecido atividade de formação, já que já era da sua prática, já eram da sua expertise nesse movimento, e a gente também tem recomendado, né? Então, quem tiver condições, tiver as ferramentas, como eu falei, e tiver essa disponibilidade, é importante, né? Mas volto a dizer, assim, mais importante de qualquer iniciativa nossa, tentando forçar alguma coisa, é a gente preservar a nossa saúde. E eu estou muito preocupado, colegas, aqui, divido com vocês, a manutenção da nossa saúde mental nesse momento, né? Porque daqui a algum tempo nós vamos retornar ao nosso trabalho, às nossas atividades, e eu não sei se nós não estivermos mentalmente, com a nossa mente preservada e saudável, nós teremos muitas dificuldades, né? Eu vi um comentário antes aqui do professor Jorge Satti, que é um diretor de uma escola grande aqui no nosso município, tem quase 1.000 alunos, né? E na reunião de diretores que eu fiz com o grupo regional deles, ele me apontava isso, né? Secretário, nós precisamos ter protocolos, uma organização. Se nós voltarmos em junho, nós vamos poder fazer a festa junina, em agosto a gente vai poder fazer festa dos pais, sabe? Essas coisas é o que vai nos desafiar ali à frente, né? O que eu tenho dito a todos os colegas é que, quando retornarmos, nós vamos enfrentar isso juntos, né? Com a maneira que nós sempre soubemos fazer, que é trabalhar de modo articulado e coletivo. Porque senão a gente não vai sustentar, vai ficar insustentável, né? Então, o calendário letivo ele vai ser rediscutido, vai ser redistribuído, e nós não estamos com pressa nenhuma em relação a isso, né? O nosso foco é passarmos bem agora, garantirmos um bom retorno, um retorno seguro, que as pessoas se sintam seguras nas escolas, para a gente retomar nossas atividades formativas, as nossas atividades diárias dentro das salas de aula, né? E assim por diante. Os comentários nos dá vontade de ler todos, né? Porque realmente nos faz pensar diferentes realidades, e realmente a ideia do Cirandar, a ideia de rede, né, que nós colocamos é justamente essa, trazer diferentes realidades. Então, eu quero agradecer o professor Ednilson, é isso? Me desculpa se eu errei o nome, do Amazonas, coloca aqui, Edelson, né? E também já deixar o convite, quem sabe, de estarmos conosco, trazendo realidades bem distintas do que é a nossa região aqui do Sul. Já compromete ele, prof. Aline, aqui agora mesmo, já pode tomar Edelson, nós queremos a tua participação aqui com a gente. Isso, já estou fazendo aqui o convite, né, ao vivo, do Edelson estar conosco. E porque realmente é estarmos fomentando outras experiências, não que não seja importante estarmos em Rio Grande, né, o coletivo, que o nosso coletivo, eu digo nosso, quando eu quero dizer nosso, escola e universidade, né, eu quero deixar aqui que o papel também é esse de cada vez mais fomentar um espaço de rede de formação junto, né? Escola e universidade. Então, o Cirandar está aqui, né? Trazendo a nossa experiência, né? Dentro da universidade, mas o Cirandar só acontece porque nós temos um coletivo de professores que se fazem presente conosco. E essa é a intenção do projeto. Então, eu estou muito feliz nessa segunda-feira de
ter outras experiências vindo para o projeto, né? Isso nos encanta, né? Por isso que eu já fiz o convite ao vivo aqui ao Edelso. E a Maria do Carmo reforça aqui, né, num dos comentários, que, deixa eu encontrar aqui, que é momento de se trazer outros conteúdos, né, e outras formas. Então, ela traz a questão da arte para pensarmos, e realmente eu penso que a tarde de hoje nos traz também pensar, resgatar tecnologias, por que não outras, né? Então, estão sugerindo para o André aqui a questão de talvez ter o contato com a TV, possibilitar esse caminho, né, com a televisão, sendo mais um meio de contato com esses estudantes, né? Às vezes uma mensagem de apoio, de dizer, bom, estamos aqui, né? Estamos atentos a esses, não só a esses alunos, mas a esses pais, né? Muitas vezes pais que não têm um conhecimento até mesmo tecnológico, por mais que tenha acesso ao WhatsApp, não tem, né? E nem sempre se tem esse hábito de estudo em casa, né? Então, está se deixando nas mensagens, André, a questão de trazer outras ferramentas, e a televisão está aí, né? Pode ser um caminho. E eu quero também provocá-los e a todo mundo que está aqui conosco a pensar que o André nos provoca em números, né? São 7 mil crianças oriundas do Bolsa Família, né? Então, são 7 mil crianças, e a Fabiane também deve ter essa realidade, de crianças que passam o dia na escola. Então, tem uma questão que o Boaventura coloca naquele texto, depois vou colocar lá na página do Cirandar, o último que ele publicou, que é a questão dessa emergência alimentar, né? As crianças, elas comem, né? E muitas vezes o alimento que elas tinham era na escola. Isso é um ponto, né, dessa emergência, que é pensar a realidade hoje dessas comunidades, né, que a escola faz muito presente. E junto a isso, eu atrelo também questões que a escola se faz presente, a escutar realidades dessas crianças, né. Então, como vocês agora se desafiam a pensar isso, né, a esse que se torna um distanciamento de realidades, muitas vezes, que chegam à gestão de abuso infantil, e todas as outras, né, realidades que a gente sabe que está presente, e que a criança encontra a escola como um lugar que acolhe, né? Acolhe tanto para dar comida, como também para escutar, né? Então, eu quero escutá-los, se chegam experiências para vocês, como elas chegam, né? E refletir sobre isso. Bom, o cotidiano, né, na escola já nos faz ficar bem atento a qualquer situação da criança, né? De agressão, de abuso, de qualquer forma. Eu, numa situação diretamente, né, direção de escola, a gente faz mais, né, ficar atenta a nossa preocupação em relação aos alimentos que estão lá, que as crianças não estão recebendo, se vão sair da validade, né? Então, já começamos um movimento de ir à escola ver os alimentos que vão vencer até final de abril, 30 de abril. Então, uma parte. Aí a gente comunica, a fundação vai lá, recolhe para fazer a redistribuição. A gente está fechado, né, assim como acredito o Rio Grande, desde o dia 16 de março, né? Que a gente está em isolamento total, que as crianças não estão indo para a escola. Né? Então, imagina, hoje nós estamos 20 de abril, né? Mais de 30 dias. Aí, com a escola, já com esses alimentos, e com as crianças sem receber alimentação, porque lá elas fazem 4 alimentações diárias, né? O jejum, o almoço, o lanche e o jantar. Né? Logo na primeira semana, um movimento da Prefeitura de Niterói foram as cestas básicas, né? As distribuições das cestas para que essas crianças recebessem. Né? Então, esse movimento, estivemos nós, as diretoras de escola, envolvidas com assistência social, né? De fazer levantamento e distribuir essas cestas. E agora? Né? A partir dessa semana, a gente se preocupa, né? E eles também perguntam para a gente nas redes, né? Não vai ter mais cesta? E aí? Né? Porque a gente sabe a situação de trabalho dos pais, né? Qual é? Muitas empregadas domésticas, né? Diaristas,
serviços que não estão trabalhando, né? Então, assim, como que fica a renda dessas famílias? Nem todo mundo tem o Bolsa Família na escola. Não são todas as crianças que têm Bolsa Família. Então, o segundo movimento agora que a Prefeitura de Niterói fez, que começou, se eu não me engano, hoje, a distribuição cartão de renda mínima. Mas, para isso, as famílias têm que ser cadastradas, né? Ter o cadastro único ou o Bolsa Família. Ou então, tinham que ter se inscrito até dia 30 de março. Então, nem todas as famílias fizeram isso, né? Então, são coisas assim que a gente vai ficando... mas na escola, né? Acredito que a gente vai ficando mais... Como atender a todas as famílias das crianças da escola, né? A prefeitura até está tendo ações bem pontuais, né, com a população de Niterói, o isolamento mesmo total, ajuda a microempreendedores, ajuda também aos profissionais informais, né? E assim vai, mas a gente sabe que muitos ainda ficam de fora, né? É um desafio para a gente de escola, o que fazer, né? A gente vai fazendo, nem sei o quê. Não, mas parabéns. Parabéns, Fabiane, pela iniciativa que é justamente essa, né? De procurar fazer o que pode, né? Procurar criar caminhos de presença, né? E quando tu ficas atenta à validade de um produto, tu estás tendo esse cuidado em, por que não, né? Tentar contribuir. Então, nós temos só que dar parabéns mesmo toda a iniciativa, né? Que Niterói, o estado aí, que tu traz a experiência, né, de Niterói. Então, muito obrigada. André, estamos com uns minutos finais aí, mas eu estou controlando o tempo. A gente aqui, né, esse cuidado é uma das coisas que mais nos preocupou desde o primeiro dia. Toda vez que há uma pausa em calendário letivo, até mesmo nas férias escolares já tradicionais, nós também sempre temos essa preocupação, né? Porque muitas crianças dependem dessa alimentação, algumas, claro que para a grande maioria não é a sua alimentação principal, mas para um número muito significativo é sim a sua principal alimentação. Né? Crianças que são da educação infantil, por exemplo, na escola tem toda a assistência de banho, tem assistência de fraldas, pomadas contra assaduras, né, o leite, enfim, e cotidianamente, né, já temos uma autorização, as diretoras têm uma autorização que algumas famílias que têm alguma dificuldade maior, elas já levam para casa um kitzinho dessas coisas, porque, infelizmente, nós tínhamos, em algumas situações, crianças que voltavam com a mesma fralda que tinham ido embora no dia seguinte. Então, isso tudo nos preocupa sempre, né? E agora mais ainda, porque agora nós não estamos num ritmo, não são férias escolares, e, ao mesmo tempo, como disse a Fábio, as famílias que tinham rendas alternativas, sei lá, vendiam alimentos ou faziam pequenos serviços, etc., estão impossibilitadas de trabalhar. Né? Então, hoje nós temos um outro cenário, né? Concomitante a uma situação caótica, que é a questão de cuidado com a saúde, também tem a questão da sobrevivência, né? Porque as pessoas não estão conseguindo. E, infelizmente, né? Eu digo infelizmente, as políticas de apoio federal demoram muito para chegar, demoraram muito, o governo federal demorou muito para tomar iniciativas, né? Teve que o Congresso Nacional puxar a pauta para a pauta avançar, e recém agora foi pago um pouco mais de 1 milhão, 2 milhões de benefícios naquela renda básica de R$600, etc. Então, a gente depende desses outros entes governamentais para fazer diminuir esse pensionamento à população. Né? Então, essas 7 mil crianças, que eu digo que estão cadastradas aqui no Bolsa Família, a gente pode multiplicar por mais 7 mil dos que perderam renda agora, perderam postos de trabalho, não estão podendo trabalhar e que não estavam cadastrados. Então, é uma situação bem adversa. Aqui, desde a primeira semana de paralisação, a nossa primeira iniciativa foi pensar na distribuição desses alimentos, os alimentos que eram perecíveis naquele primeiro momento,
né? E na segunda semana, eu autorizei zerar os estoques de merenda das escolas, zerar o estoque de merenda das escolas, e também zeramos o estoque de merenda que tínhamos no depósito central, porque a nossa distribuição aqui é centralizada, da alimentação escolar do município. E eu quero também agradecer aos diretores das nossas escolas, que numa rede voluntária, porque a gente também tem que fazer essa dosagem, muitos diretores são do grupo de risco, não podem, sabe? Então, houve uma rede voluntária de pessoas que quiseram ajudar, e nós distribuímos aí, na segunda e na terceira semana, 40 toneladas de alimentos que tínhamos nos nossos depósitos para 2.200 famílias aqui da nossa cidade. Não chega aos 23 mil, a gente sabe disso, né? Mas seria irresponsabilidade, assim como disse a professora Fábio, de nós deixarmos comida vencendo dentro dos nossos depósitos, ou em vias de vencimento, e sem fazer isso chegar num cenário que as pessoas estavam mais precisando. Hoje a prefeitura comprou aqui mais 20 mil cestas básicas para chegar às 20 mil famílias mais necessitadas da nossa cidade, mas a gente sabe que aquele kit de uma cesta básica, dependendo do tamanho da família, não dura uma semana, não dura 15 dias, né? Então, tem todo esse movimento aí. E aqui a sensibilidade de quem faz gestão escolar, ela é fundamental, né? Eu ouvi a Fábio e eu te ouvindo, eu ouvia meus diretores, os relatos que eles me fizeram, né? A reunião que eu fiz com eles semana passada, ouvindo cada um, era basicamente, me digam como é que vocês estão. Esse exercício que a Maria do Carmo tanto insiste aqui, eu vi na mensagem, que é da escuta, nosso tempo é de escuta, então a gente precisa ouvir as pessoas, né? Mas é bom ouvir, especialmente, o compromisso dos colegas na frente da gestão, quando enxergam que na hora de montar uma sacola de alimentos, sabem que aquela família que eles vão entregar tem 5 filhos que estudam na escola, que a outra tem 1 filho, sabe? Então, isso é muito importante. Então, essa organização nossa, a educação, aqui houve até um comparativo, no mesmo dia que os nossos diretores estavam nas escolas entregando alimentos, tinha um grupo de empresários fazendo carreata nos seus carros de luxo aqui na nossa cidade, exigindo a reabertura do comércio, né? Então, a educação dá sempre bons exemplos de como a gente pode ser solidário, como nós podemos ter responsabilidade com o bom uso do dinheiro público, porque esse dinheiro é público, né? Então, fazê-lo chegar a quem mais precisa, né? A gente não pode tirar o olho dessa condição e a gente está sempre monitorando isso. Então, aqui em Rio Grande, nós vamos ir para mais uma rodada de extensão das paralisações das atividades do calendário escolar, provavelmente vai ainda passar por todo o mês de maio essa suspensão, e a gente vai precisar ter mais uma estratégia para pensar o mês de maio, porque nós pensamos o mês de abril, e agora nós vamos ter que pensar também o mês de maio. Então, são exigências que são colocadas para nós, né? Nós que estamos à frente da gestão, seja da gestão geral, da secretaria como eu, ou como a FAB, que está à frente da gestão escolar, né? Isso que eu reafirmei com os colegas, por isso que eu insisto tanto, assim, de que a gente precisa manter uma sanidade mental, já estou na sanidade, mas vou reformular, uma saúde mental boa, para a gente poder tomar boas decisões que de fato contribuam nesse momento. É um cenário muito adverso, e a gente, aqui pegando outra fala da Maria do Carmo, que eu leio tudo que ela escreve quase, ela diz assim, nós não vamos voltar ao que era. Não vamos, porque nós já não estamos mais sendo o que éramos agora. Então, quando retornarmos, no momento que tivermos segurança, não seremos mais os mesmos professores, não seremos mais as mesmas escolas, né, e vamos ter que readaptar a nossa estrutura de funcionamento para a realidade que vivemos, né, que é isso. O meu colega, meu superintendente pedagógico aqui da secretaria, o Felipe, falava isso aos diretores, né, que estratégia nós vamos montar para o retorno. Então, boas escutas, bons diálogos com as crianças, né, e pensarmos que tanto agora quanto na retomada inicial, o que menos nos importa é quantos conteúdos nós deixamos de ministrar ou queremos ministrar, mas sim como vamos garantir essa reaproximação enquanto sociedade escolar, enquanto comunidade escolar, vamos tratar assim, que é o nosso foco. Como vai ser essa nossa reaproximação dentro dos cuidados que o período exige? Então, essa é uma tarefa árdua para quem está à frente da gestão, mas como o professor Danilo Gandim, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre diz, é a gente que escolhe ser gestor, né? Ninguém nos obriga, o bota-faca do nosso pescoço para a gente ser gestor. Então, essas estão nas nossas atribuições nesse momento.
Então, queria fechar com a provocação da Maria, que é bem interessante, de pensarmos, né, como é que poderíamos organizar redes para termos mais contato com os estudantes, né? Então, já estamos chegando no nosso limite, mas eu penso que é interessante trazer isso, né? Aqui estamos um coletivo de professores, mas de que forma também escola e universidade podem vir a contribuir a pensar essas redes, né, de colaboração. Eu vou controlar o tempo agora de vocês. Bom, Maria do Carmo, eu acho que é uma coisa assim, até que a gente vai conversar agora, que eu vou, tenho a intenção de conversar agora com os professores. Estou participando dos meus grupos de pesquisa, né, porque eu faço doutorado na Unirio, então eu participo do grupo de pesquisa lá, ainda participo do grupo da UERJ, né, que é o G4D, que a gente também pensa, quer dizer, então nessas minhas participações nos grupos, a gente ainda é em contato em redes, né, a gente tem essa intenção também, no G4D, que a gente fez um material também para as crianças, para divulgar, porque também veio de uma demanda do município do Rio de Janeiro, que as professoras também estavam tendo que dar conta das aulas, né, à distância, do ensino à distância. Então, a gente, assim, é uma coisa que a gente tem que ir pensando, não tem uma receita, não tem que conversar, pensar para fazer o melhor que for e do jeito que a gente puder alcançar o máximo, né, porque a gente sabe que a gente não consegue alcançar todo mundo. O Tiago nos provoca, eu penso que pode ser até para a semana que vem também, né? Que é esse movimento de pensar esse retorno que desejamos, né? Mas eu penso, concordo com o André também, que o retorno não é o mesmo, né? Não seremos mais os mesmos e vamos precisar cuidar tanto do emocional, tanto da questão do medo, porque eu reforço, estamos com medo de aproximação com o outro, né? Então tem vários conteúdos para além daquele conteúdo que é curricular, né? Então algumas perguntas aqui, como essa do Tiago, eu já estou deixando para a nossa próxima semana, tá? Mas André, por favor. Eu respondendo ali a questionamento da Maria. E junto, se possível, do Tiago aqui, que ele também fala esse movimento. Vou fazer um conjunto. Eu vejo dois sentimentos. Não é para o momento, eu vou sempre seguir nessa fala dos tempos de vida, né? O nosso tempo de vida atual é um tempo mais delicado. É difícil nós acharmos que vamos ter canais de chegada, de comunicação com as crianças ou com a comunidade de maneira mais efetiva, né? A Ana Laura falou da televisão. A televisão é um baita instrumento, só que 30 segundos na televisão é milionário, é um troço que custa 20 mil reais, 30 segundos na televisão, de uma inserção de 30 segundos. Então, no máximo que nós vamos fazer alguma campanha, né, de motivação, de sensibilização, é o máximo que nós conseguiremos chegar. Se a gente quisesse chegar com um conteúdo mais aprofundado, nós dependeríamos da disponibilidade das redes de televisão para poder fazer chegar isso com um pouco mais de eficácia à nossa população. Né? Vamos dar um exemplo aqui em Rio Grande, o que chega aos rincões da nossa cidade é a TV Globo, né? É muito difícil a Globo abrir um espaço para ter, quem dera eu, que lá às 11 da manhã, às 10 da manhã, a gente pudesse ter menos jornalismo, pudesse ter uma atividade educativa ali para as crianças, né? E eles têm bons programas educativos, inclusive. Aqui a gente traçou uma estratégia também de se fazer, tentar chegar através das rádios, né? Nós temos muitas rádios comunitárias, nós temos rádios locais, rádios AMs ainda, que chegam em todo o interior, e a nossa ideia era também se fazer chegar, mas toda proposta, ela esbarra na questão financeira, tem que pagar, senão tu não consegue acessar, né? A exceção das comunitárias. Então, são boas estratégias que temos, mas a dificuldade de acessarmos elas hoje é bastante difícil, né? Porque, assim, acabou o dinheiro das prefeituras, né? A gente já vinha com dificuldade antes no país, agora, então, a gente está muito focado nessa questão do que vai ser necessário para a saúde, né? Como é que vai ser respondido, tem que comprar respirador, tem que comprar máscaras, insumos, etc. Então, está tudo se encaminhando para isso. Então, esse tempo de agora é um tempo mais difícil da gente poder se movimentar além do que tínhamos, né? E aí a Maria falou também antes, quais são os canais que as escolas já tinham? Pois justamente são esses canais que estão funcionando, né? Que é
por telefone, por mensagens, ou pela interação do Facebook, é o que chega, que a gente consegue ter hoje. Né? Agora, pensando no futuro, bom, aí esse sim, aí nós vamos ter que nos desafiarmos em muitas outras coisas, eu penso, né? Não só na relação conosco mesmo, mas na interação externa da escola para fora. Como é que vai se dar esse movimento daqui para frente, né? Assim como eu penso que nós vamos ter que avançar até mesmo nos processos formativos, porque se hoje nós não temos formação e nem condições e equipamentos para poder fazer alguma atividade à distância, será que nós não vamos ter que pensar e organizar isso para o futuro? Mas isso eu estou deixando para o segundo tempo, porque senão a gente acaba enlouquecendo de tanta coisa que vai ter que dar demanda, vai ter que dar conta e acaba não fazendo, cumprindo os nossos papéis com qualidade que esse momento exige. Então, nesse tempo, temos muitas dificuldades. Num segundo tempo, vamos ter outras tantas dificuldades, mas aí com um pouco mais de liberdade para poder criar e fazer fluir um pouco da nossa necessidade, do potencial que temos, nosso potencial criador, que eu sempre gosto de destacar isso, que é o que temos. Né? Assim como a Fabiane, eu também estou no doutorado com a professora Aline, com a professora Maria do Carmo, um grupo de colegas pensando em educação, de algum modo, né? Mas, olha, eu vou dizer, a Fabiane, aliás, tem sido difícil pensar no doutorado. Eu acho que vou ter boas histórias para contar no doutorado daqui para frente, e tem sido difícil pensar em ler os textos obrigatórios, fazer os estudos que a gente tem, porque a nossa cabeça, ela está, ao menos a minha, ela está centrada em uma série de coisas, assim, que tem pipoqueado, assim, até emocionalmente, em alguns contextos. Então, não está sendo fácil ver, mas a gente vai superar. Ele já deixa público aqui, né? Não estou brincando, mas eu quero dizer que realmente vocês estão na frente, né? Na frente de problemas que chegam, seja de um coletivo de professores, seja da comunidade, de pais. Então, eu quero realmente parabenizar, assim, por estarem nesses lugares, né? Porque não é nada fácil, né? Estar no lugar de uma gestão, seja na direção, numa Secretaria da Educação, como o André colocou, né, o número que temos de funcionários, de estudantes. Então, realmente, essa tarde, a experiência de vocês, né, e o quanto vocês estão trazendo presente essas escolas, isso é nítido na narrativa de vocês, que a escola está viva, né, que esses professores, eles se sentem acolhidos, né, e que estamos, sim, buscando diferentes caminhos de presença, né, do modo que conseguimos, né, ainda talvez com limitações, né, a nossa criatividade, ela vai fluir no momento certo, também concordo com o André, não é momento de cobrança, né, quem mais trabalha, né, quem mais posta fotos em redes sociais em que está produzindo, o momento não é esse, né, é um momento muito mais de criar espaços, penso eu, né, como esse, de coletivo de professores de diferentes regiões. Então, eu quero convidar quem está nos escutando. Permanecemos 1 hora com mais de 100 pessoas, então a gente quer agradecer essa presença de todos. Nós criamos um canal no YouTube, então todo vídeo, todas as lives de segunda-feira, elas vão ficar no canal do YouTube. Vou deixar tudo compartilhado ali no Facebook, mandar pelo e-mail do Cirandar para quem recebe. Então, a ideia é que esse material vai ficar online. E eu quero convidar quem está nos assistindo também nos digam da onde são, né? Que nós tivemos a Fabiane do Rio, São Gabriel aqui do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Amazonas, né? Então, a ideia de rede é justamente essa, né? Poder ampliar o que realmente a internet nos possibilita. Estarmos aqui, eu aqui no Sul, né? Junto com um coletivo que me acompanha aqui de Rio Grande e diferentes localidades. Então, o meu agradecimento a quem está online, a Fabiane, ao André. Muito obrigada. Queria agradecer também a oportunidade e parabenizar a Rede do Rio Grande aí com o André à frente pelo excelente trabalho. Obrigado, professora, mais uma vez, pelo convite, da gente poder estar dialogando um pouquinho sobre esse momento, esse tempo que estamos vivendo. Né? Prazer em conhecer a Fábio, já estou até íntimo, já estou chamando de Fábio. Eu chamei de professora Fabiana, agora já estou chamando de Fábio, é assim no final da conversa. Se fosse presencial, tu já tinha que ter trazido alguma coisa para nós comer,
porque não podemos, a gente aprendeu com uma grande mestra nossa, chama Maria do Carmo Galeazzi, que não se faz encontro de professores sem comida. Então, é só para tu te organizar, Fábio, porque na próxima vez que nós nos encontrarmos presencialmente, vai ter que ser em dobro essa recepção, tá? Pode deixar que eu falo aqui para os colegas, me surpreendam. Então, na próximo encontro, a gente vai fazer isso com comida, com muitos abraços, né? Porque a gente é feito de afetos, e a educação é feita de afetos, né? E tem que ser feita de afetos, senão a gente não faz a educação como deveria fazer. Então, prazer conversar com vocês. Desculpem aos colegas que mandaram mensagens ali e a gente não conseguiu acompanhar todas, né? Mas não nos faltará outras oportunidades de podermos seguir dialogando e manifestando as nossas compreensões, percepções e encaminhamentos que temos feito ao longo desse movimento, desse processo. A gente vai sair bem dele, vamos trabalhar muito para que a gente saia com boa saúde, boas forças para a gente poder retomarmos um pouco das nossas vidas de um outro modo, não seremos mais os mesmos, não estamos sendo, mas a gente precisa ter essa força para a gente poder construir alternativas mais solidárias de nos organizarmos enquanto sociedade. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, André. Então, meu desejo é esse mesmo, né? Que possamos sair a cada live mais fortalecidos enquanto rede. Então, segunda-feira vamos estar juntos. Maria do Carmo e eu, durante a semana, vamos lendo cada comentário com muito cuidado, e isso também vai nos ajudando a montar a conversa da próxima segunda-feira. Tá bem? Então, muito obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa, quem puder. E muita saúde para todos nós. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu saí do ar.